Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon AFS Nikkor 58mm f1.4G, que é um especialíssimo standard de grande abertura para o formato FX da Nikon. Pois é, mas antes deixa eu falar que eu não abandonei a Nikon, né? Essa daqui é uma objetiva que vem aí quase 2 meses de intervalo que a gente teve, desde que a gente viu a cinquentinha f1.4D. E eu tenho os dois, né, equipamentos no kit, o Canon e o Nikon, e a gente começou aqui com o Canon, por isso que a gente tem esse volume maior nos vídeos, mas eu não abandonei a Nikon, né? A Nikon que falta agora alguns equipamentos mais caros, então demora para aparecer aqui no meu canal, mas a gente vai começar a ver agora 3 objetivas que vocês pediram para ver, 3 primes e uma zoom, começando aqui com a Nikon AFS 58mm, que é um projeto standard novo deles, lançado lá em 2014, especialíssimo aí de grande abertura. E ele custa nada mais que $1.700, e hoje a gente vai tentar entender o que ela está fazendo aqui, por que ela custa tão caro, o que é essa homenagem aí a Nikon que está fazendo a Noct Nikkor 58mm f1.2 de 1977, hoje aqui no vlog do Zé. Então eu vou pegar aqui na mão, não vou fazer unboxing, né, para não deixar cair igual da última vez, também que é mais rápido aqui, né, o kit que vem padrão da Nikon aí com o HUD, e a sacolinha aqui dentro da caixa. E essa daqui é a 58mm f1.4G. E a primeira coisa que a gente nota é como ela é gigante, né? Em 85mm por 73, ela é a maior standard que a gente tem aqui da Nikon, mas ela não chega a ser tão pesada em 385 gramas. É a maiorzinha delas, mas comparada aí ao que a gente tem no mercado, essa daqui é uma das mais leves, porque ela aí é um projeto moderno de policarbonato, totalmente de plástico aqui, com acabamento de metal só no mount, e isso que é uma coisa bacana aqui da Nikon, né? Vocês sempre perguntam pra mim o que eu acho de Canon e Nikon, e a Nikon tem apresentado aí essa linha nova de objetivas deles, né? A linha nova não, que faz algum tempinho que eles já têm, que são todas de plástico, né? E isso é muito positivo, porque esse equipamento é extremamente leve, assim como eram as AFS 85mm, a cinquentinha f1.4G, todas da Nikon que eu já usei até agora são extremamente leves, e isso é muito bacana quando você está fotografando. E essa daqui, o destaque é que ela é grande, né? O standard da Nikon aí, que sempre foi pequenininho e um prazer de usar, eu sempre abri os artigos do blog falando isso. E essa Nikkor 58mm, o que chama a atenção é como ela é grande, né? Você consegue ver que ela não precisava ser desse tamanho, né? Ela tem um pedação aqui de plástico que lembra muito a Canon 50mm f1.82 que eu tenho aqui na minha EOS 6D. Antes vamos montar então a 58 aqui na nossa D750, que a gente também vai ver, né, aqui no vlog do Zé, que eu vendi a D800 e alguns de vocês acharam, nossa, o vlog não vai falar mais de Nikon. Não, eu vou colocar outros equipamentos da Nikon no kit, e por isso que eu vou passando isso pra cima. Só alinhar aqui o branco com o branco. E assim que fica, ó, olha o tamanhão que fica a Nikkor 58mm f1.4G. E eu tenho aqui na minha outra mão a Canon EOS 6D com a cinquentinha. A cinquentinha não, né? A cinquentona f1.2. Vocês conseguem ver, né, aqui o tamanho delas. Vou montar também o HUD da Nikon que vem aqui na caixa, para vocês terem uma noção do tamanho. Essa daqui que parece até cômico, como ela é parecida com a Canon. Então a Nikon, que não tinha aí um equipamento tão high-end na linha, eles colocaram aí em 2014 a 58 f1.4G, e vocês conseguem ver aí de tamanho, até de diâmetro de raio de abertura, os 58mm f1.4 dão virtualmente o mesmo cálculo dos 50mm f1.2. Então a Nikon aí, que não tinha o que colocar no mercado, acabou colocando a 58 f1.4G. De destaque que a gente tem aqui é que ela é uma AFS, né, com motor SWM, que a gente já viu em todos os outros equipamentos deles, que é o Silent Wave Motor, absolutamente silencioso e relativamente rápido, né? Para o que ela foi feita, que são aqui paisagens e retratos, ela funciona muito bem. O foco é rápido o suficiente, apesar de não chegar a ser muito veloz, ele funciona para o que ele é, né? Não chega a ser uma Canon L ou mesmo as Nikon topo de linha que a gente tem de esporte, mas funciona muito bem. E ele também é extremamente silencioso do sistema aqui SWM. E outra coisa que ele tem é o Full Time Manual, né, que eu sempre mostro para vocês, que tem o botãozinho MAM. Essa daqui é uma objetiva de $1.700, que tem um anel de foco manual aqui na frente, absolutamente impecável, né? A Nikon que vem aí sempre entregando uns equipamentos com anel de foco manual que balança, e essa Nikkor 58 é a primeira que eu uso deles, que tem um anel extremamente suave. Ele é totalmente conectado aqui com a peça da frente, e você consegue ver que eu não preciso mudar lá na chavinha MAM para ter que mudar entre o foco automático e o foco manual. E é isso, né? É um projeto aqui de 72mm, eu sei como ele fica curtinho. Ele tem um mount de metal com um gasket de borracha, apesar da Nikon não declarar
que tem aí o Weather Sealing, e aqui na frente ela também aceita filtros de 72mm, que vocês conseguem ver que são compatíveis aí com outras objetivas. E não tem muito o que ver, né? A gente vê aqui o acabamento com esse N, que ela tem o Nano Crystal Coat, e ó, isso daqui que é o prazer de fotografar da Nikon. Eu consigo segurar, ó, com um dedo só, sem deixar cair, o equipamento, que isso daqui que a Nikon tem feito, que a Canon, Sigma, né, Sigma aí com a Art em 50mm 1.4, quem já pegou na mão sabe como aquele equipamento é pesado. Esse daqui não é facinho de usar e não tem muito o que ver, né? É uma objetiva de $1.700, mas é só isso, ela é simples, é uma Prime, porque a Nikon aí que está entregando essa Nikkor 58mm f1.G, um projeto aí especialíssimo que é com 9 elementos em 6 grupos, 2 peças esféricas e Nano Crystal Coat, que faz uma homenagem à Nikkor 58mm f1.2 de 1977, que foi um projeto Nikon especializado em corrigir o Sagittal Coma Flare, que é uma aberração lateral em pontos de luz visíveis em paisagens noturnas, que dá uma aparência de asas de gaivota aos pontos nas objetivas de grande abertura. A curvatura dos elementos ópticos num design duplo Gauss comum invariavelmente refletem a luz entre si, gerando esse defeito visível nas bordas do quadro, e a correção pode ser feita quando 2 peças esféricas são posicionadas no plano sagital, anulando a distorção dos 2 lados, garantindo pontos de luz nítidos em formatos de pontos. A Nikon é a única que oferece essa correção no standard full frame de grande abertura, e essa é a razão de ser um projeto de $1.700. Se você fotografa paisagens em pouca luz na abertura máxima, esta é a lente para você. É um projeto controverso agora na era digital, porque o preço equivalente a uma câmera full frame de entrada é no mínimo cômico no mercado cada vez mais competitivo. Enquanto a Sigma mira para uma Zeiss Altus e entrega um projeto equivalente por 1/4 do preço, a Nikon teve as bolas de fazer um standard topo de linha com uma proposta nova, nunca vista no mercado, mas deixando de lado o que o povo quer hoje em dia: resolução, contraste e performance ótica bruta na abertura máxima. Não, a FS 58mm f1.4G não entrega nada disso nos arquivos, e fica a pergunta: que diabos ela está fazendo no mercado hoje? Em f1.4, as fotos são suaves no quadro todo, no centro das bordas, como são as das AFS 50mm f1.4G e f1.8G de uma fração do preço, ou até a AFD de 2 décadas atrás. Não, a AFS também não corrige aberrações cromáticas de eixo, como a Sigma Art, pela metade do preço, e continuamos sem opções first party de alta performance, para atender os sensores cada vez mais taxativos nos formatos FX e DX. Até o bokeh não é lá tão especial quando você começa a observá-lo de fato lado a lado com projetos semelhantes, especialmente a Canon EF 50mm f1.2 LUSM, que tem virtualmente a mesma relação ótica de abertura máxima e distância focal, com elementos com 41mm de diâmetro. Alguns sites veem na AFS 58mm um desfoque mais acentuado, mas isso tem mais a ver com a distância focal mais longa que os 50mm do que qualquer outro elemento especial colaborando para isso. A AFS 58mm f1.4G é só isso, uma ferramenta specialty que corrige Sagittal Coma Flare. É a única do mercado que faz isso e faz toda a diferença nas fotos. Se você depende de paisagens noturnas em abertura máxima, essa é a objetiva para você do vlog do Zek aqui da Nikon AFS 58mm f1.4G. Né, que eu me enrolei aí os 58mm que não são aí o standard, né, então tem um pessoal comparado com as standards. Essa objetiva não é necessariamente para competir nesse mercado. E ela é cara porque ela tem um projeto specialty, né? A Nikon sabe que isso aqui não vai vender como as cinquentinhas normais, e ela precisava de uma high-end, e eles pensaram: o que a gente vai fazer? Colocaram aí um projeto que corrige esse tal do Sagittal Coma Flare, que se vocês começarem a ver a abertura máxima da objetiva de vocês, fotos em abertura máxima, nas bordas, os pontinhos de luz nem sempre eles ficam pontos, né? E isso é uma aberração aí, principalmente de projetos duplo Gauss, e a Nikon é a primeira a fazer né, agora na era digital, uma objetiva que corrige só isso. Esse aqui é um equipamento especializado, como são as macros, as telefotos gigantes, ou mesmo as tilt shift. Essa daqui é uma objetiva para esse público. Então eu vejo um pessoal aí reclamando: ela não tem muita resolução, o que a Nikon estava pensando quando estava lançando um equipamento desse? E ele é um equipamento especializado que a gente viu hoje aqui no vlog do Zek. Eu me diverti com isso daqui quando você começa a ver lá no blog do Zek os arquivos altos de paisagens. Você consegue ver como fica muito mais orgânico os pontinhos em formato de pontos em paisagens noturnas. E é só isso que essa objetiva está fazendo. Se eu recomendo para quem está fazendo retrato, não recomendo, né? Uma menina uma vez me mandou uma mensagem que ela estava fazendo retrato de noiva,
E os acessórios da noiva elas começavam a brilhar na imagem com a 50mm f1.4G. Se tinha algum objetivo para corrigir isso? Tem as Zeiss Altus de $4.000 e tem a Sigma Art 50mm f1.4. Essas são as objetivas que estão pensadas para resolução e correção de aberração. A Canon 50 f1.2 LUSM é uma objetiva que tem aí esse exótico f1.2, que na verdade não vai fazer muita diferença hoje na era digital, porque o sensor não vai conseguir receber tudo isso de luz. E mesmo na abertura máxima, quando você fecha para o f1.4, a exposição fica mais clara, eu já mostrei isso para vocês, porque ela corrige a vinheta. A Nikon apresentou algo novo aqui na 58mm f1.4G, que corrige só isso, o Sagittal Coma Flare, no vlog do Zec. Deixa eu mandar uns abraços e beijos para vocês, pro pessoal lá do Twitter, começando com a Bruna Lima, o Pedro Teixeira, o Alex Quinteiro, o Gustavo o Baraldi, o Felipe Lúcio, o Norberto Júnior, o André Nascimento, o Dino, o Thiago Silva, o Rafael Barroso e o Dani Nagaki. Esse é o blog do Zec. Vocês estão me assistindo aqui no YouTube. Não deixem de ler lá o artigo completo no blog do Zec. Essa daqui que é uma objetiva simples, né? Ela é cara. Talvez tinha gente esperando pra eu fazer, por exemplo, comparativo de bokeh. Tem lá no blog. A gente vai ver um vídeo também do high-end, o que eu acho do desfoque que essas objetivas fazem. Algumas pessoas têm visto, essa aqui é uma objetiva para bokeh. Eu não consegui ver isso nos meus testes. O bokeh ele sempre vai depender muito mais da distância focal e da profundidade de campo do que dos elementos óticos. Ela tem personalidade, sim, bacana, como é a 50mm f1.4G, que custa aí uma fração do preço. Mas enfim, voltando aqui, eu tô pra finalização, eu tô associado com vocês via Twitter, Facebook, vocês estão vendo as fotos no Tumblr, no Flickr e no Instagram. Eu estou ao vivo com o pessoal do Periscope. Abraço pra todo mundo. E é isso, uma objetiva de $1.700, né, um pé direito aqui pra gente começar a ver Nikon de novo. E eu me diverti com isso daqui. Não recomendo pra todo mundo, aliás, recomendo pra poucos. Mas se você faz fotografia noturna de paisagem, essa daqui é a objetiva pra você. O beijo, o abraço, o mua de sempre.